Bom, esse é o meu QVL, fiz ele conforme estava no vídeo, com cartaz, utilizei fita em cada... Utilizei fita aqui, aqui, fiz um corte. Vou utilizar canudos. Aqui está a nossa operação, que é uma soma. E a gente utiliza o quadro de valor de lugar porque a gente pode saber o valor dos algarismos através do lugar onde ele ocupa. Por isso, nós utilizamos o QVL. Então, a gente vai fazer essa soma agora. Vamos começar exemplificando o que significa o quadro de valor de lugar. As unidades, nós a contamos do número 0 ao número 9. Isso significa a unidade. A dezena, uma dezena, existe 10 unidades. A gente representa o algarismo 10. A cada 10 a gente tem uma dezena. Uma centena é igual a 10 dezenas, ou 100 unidades. Então, uma centena equivale a 100. Então, a gente representa pelo número 100. Aqui nós temos uma operação, 105 mais 96. Nós sempre vamos começar pela menor ordem, que é a classe das unidades. Então, aqui nós temos o número 105. Então, sempre vamos começar pela unidade, depois a dezena, depois a centena. Ou da direita para a esquerda, sempre. Sempre vamos utilizar nessa ordem. Aqui nós temos o número 105. Temos 5 unidades. Então, nós vamos utilizar 5 canudos, que equivale a 5 unidades, certo? Então, eu vou colocar as 5 unidades aqui. Nas dezenas, nós temos o número 0. Então, nós não vamos colocar nenhum canudo, porque tem o número 0. Na centena, nós temos o número 1, que equivale a 100, que é uma centena que equivale a um canudo. Então, nós vamos pegar um canudo e vamos colocar lá. Então, ficou assim. Um canudo, nenhum e 5 canudos, representando o número 105. Na parte inferior, nós temos o número 96, sempre da direita para a esquerda, da menor ordem, que é a classe das unidades. Temos 6 unidades, certo? Então, vamos pegar 6 canudos. 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 canudos, então vamos representar ali 6 canudos, certo? Então, temos 6 canudos. A seguir, temos o número 9. O número 9, na casa das dezenas, equivale a 90. A 90 unidades e 9 dezenas, certo? Então, o número 9, nós vamos pegar 9 canudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, vamos colocar aqui. 9 canudos. Então, temos 9 e o número 6, 96, certo? Então, vamos começar agora a nossa soma, certo? Sempre da menor para a maior ordem, sempre. Que, no caso, unidade, vamos começar por ela. Podemos somar nos dedos, contar do 5 mais o 6. Só que aqui, no caso, a gente vai somar os canudos. Vamos somar, então. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui nós temos um problema, pois quando tem 2 números, a gente sempre coloca
como é o número 11, a gente sempre coloca o número 1 aqui. E a gente tem que levar o outro número, que no caso sempre será o número da esquerda. O da direita desce, o da esquerda sobe, sempre. Então, a gente vai ter que levar o número 1. Então, aqui, a gente vai elevar. A gente vai deixar um canudo, que equivale ao número 1. E aqui, a gente vai levar o outro número 1, que foi o que subiu, que equivale a uma dezena, certo? Como deu 11, uma dezena mais uma unidade, dá o número 11, certo? Certo. Partimos para a dezena. O que temos aqui? Nós temos o número 1, que foi o que subiu, e o 9, da parte de baixo. Então, nós vamos pegar esses dois e vamos somar para ver quanto que vai dar, certo? Então, vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos o mesmo problema. Nós não podemos deixar dois números em uma operação. A gente só pode ter um. Então, o que a gente vai fazer? Deu o número 10. Como deu o número 10, o número da direita é o número 0, certo? Então, a gente vai colocar o 0 aqui e vai elevar o 1 novamente. Só que aí, o que nós fazemos? Aqui, como é que é o número 0, nós não vamos deixar nenhum canudo aqui. A gente vai pegar um canudo desse, que é o que a gente elevou, e vai colocar mais um aqui na centena, que equivale a 10. Então, nós temos um canudo que equivale a 10, certo? Que no caso, a gente somou. E desse 10, sempre o número da esquerda vai para cima e o número da direita desce. Como é que nós temos o 0 aqui, a gente deixa sem nada, e 1 a gente eleva, certo? Então, nós vamos ir para a última operação, que é na classe das centenas. Aqui, então, nós vamos somar. Temos 2 canudos, certo? Então, mais um, a gente tem 2. Resultado, aqui nós colocamos como se fosse o 0, 201. Somando dá 201. Essa é a nossa soma. Bom, aqui nós temos novamente mais uma operação. Dessa vez é de subtração. A gente vai retirar. Nós temos o número 286 menos 87. No caso, a gente sempre vai começar pela menor ordem, que é a unidade. Então, nós temos 6 unidades. Então, a gente vai pegar 6 canudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 canudos. Vamos colocar na unidade, certo? Certo. Aqui nós temos 8 dezenas. Vamos pegar 8 canudos, que equivale a 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 canudos e vamos colocar nas dezenas, certo? Certo. Aqui nós temos o 2, que significa 200, ou seja, 2 centenas. Vamos pegar 2 canudos e vamos colocar nas centenas, certo? Certo. Conta de cima finalizada, vamos para a parte inferior. Temos o 87. Vamos começar pelo 7, sempre da direita para a esquerda. 7, nós temos 7 unidades, então vamos pegar 7 canudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 canudos, vamos colocar na unidade, certo? Certo. E aqui nós temos 8 dezenas, que equivale a 80. Então, nós vamos pegar 8 canudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 canudos.
que equivale a 80. Então, a gente vai pegar e vai colocar. Então, aqui nós temos 286, 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, menos 8 dezenas e 7 unidades, certo? Problema montado, agora a gente vai fazer a nossa subtração, certo? Sempre vamos começar da ordem das unidades para a dezena para a centena, da direita para a esquerda, sempre. Só que aí a gente já começa com um problema. Por quê? Nós temos 6 menos 7. O 6, ele é menor que 7. Então, a gente não consegue diminuir desse jeito. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar emprestado com o número da frente, que no caso é o 8. Só que a gente só pode pegar a dezena de 10 em 10, o número da dezena. A gente só pode pegar de 10 em 10. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar emprestado com esse 8. Esse 6 vai ficar valendo de 16. E como a gente emprestou, o 8 vai ficar valendo de 7. Que ele vai diminuir, então ele vai ficar valendo de 7. E o 6 vai ficar valendo de 16. Certo? Então, aqui, vamos somar quantos canudos que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente tem 3. A gente precisa de 16 canudos. Então, vamos... A gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Certo. Temos os 16 canudos. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que diminuir 16 por 7. Então, a gente vai ter que subtrair 7 canudos desses 16. Certo? Então, vamos retirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retirei 7 canudos. Vamos ver quanto que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sobrou 9 canudos. Então, eu vou colocar aqui nas unidades os 9 canudos. Lembrando que a unidade, ela só pode ir de 1 a 9. Entendeu? Então, se fosse um 10, ele não seria mais unidade, ele iria para dezena. Então, aqui temos um 9. Certo? Certo. Vamos para a nossa segunda coluna, coluna das dezenas. Temos o mesmo problema. Não podemos subtrair o 7 pelo 8. O 7 é menor que o 8. O que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que pegar e vamos ter que pegar emprestado com o número 1, o 2, desculpa. Vamos ter que pegar emprestado o 2, vai ficar valendo de 1, e o 7 de 17, que ele também vai pegar a mesma regrinha, vai ficar valendo, o 7 vai ficar valendo de 17 para a gente conseguir subtrair, certo? Certo. Então, aqui nas dezenas, a gente vai somar, a gente vai pegar 17 canudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Temos 17 canudos. Mas a gente vai ter que retirar 8 canudos. De 17 a gente vai ter que retirar 8. Então, vamos ver quanto a gente vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retirados 8 canudos, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 canudos. Então, aqui a gente vai ficar com 9. Então, a gente vai pegar e vai colocar aqui nas dezenas. Vocês se lembram que eu peguei emprestado
o 2 aqui ficou valendo de 1 que eu emprestei, então aqui eu vou ter que retirar. E vai ficar 199, que é o valor da nossa subtração. Bom, aqui novamente temos o quadro de valor de lugar, só que dessa vez nós temos outra operação, que é a multiplicação. A multiplicação, a gente utiliza o quadro de valor de lugar para quando o aluno, quando ele estiver acostumado, ele não ter dúvida. Ele já vai estar acostumado a fazer. Só vai mudar que não vai ser mais o quadro de valor de lugar, certo? Então, a nossa operação é a multiplicação. Quando a criança sabe a tabuada, é mais fácil. Quando ela não sabe, a gente tem que utilizar de outras formas para ela aprender. Somando, dos dedos, utilizando os canudos. Mas primeiro a gente sempre vai começar pela ordem, pela menor ordem, que é a classe das unidades. Então nós temos o número 23, vamos começar pelo 3. Sempre o primeiro 3, o 3 significa 3 unidades, o 2 significa 2 dezenas, 20, 23, vezes o 4, que está na unidade, então significa que ele é o número 4. Como não tem nada, nós podemos utilizar usando a multiplicação aqui. Certo? Então, vai ficar 23 vezes 4. Quando a criança sabe a tabuada, fica mais fácil de fazer 4 vezes o 3. Sempre o multiplicador multiplicando pelo multiplicando. Multiplicador pelo multiplicando e nós temos o resultado. Certo? Então, 4 vezes o 3. Quando a criança já sabe a tabuada, ela já vai fazer. Já vai saber que 4 vezes 3 é 12. Mas quando a criança não sabe, nada mais do que a gente somar o número 3 4 vezes. Igual eu estou demonstrando aqui nos palitos. Tem 4 carreirinhas com 3. Então, eu vou somar aqui os canudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12. Como a unidade só vai até o 9, não tem como eu colocar 2 números. Então, o que eu vou fazer? O 12 é o 1 e o 2. Eu sempre vou colocar o meu número da direita primeiro. O 2. E vou elevar o 1. Ou seja, eu vou elevar um canudo, que foi uma dezena, que eu vou ter que elevar, certo? Certo. Então, eu vou ficar com um canudo lá em cima. 4 vezes 2 é nada mais do que 4 carreiras com o número 2, certo? Então, eu vou colocar 4 carreiras com o número 2, assim como eu fiz aqui. Então, eu vou juntar tudo e somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 aqui, porém, eu levei 1, certo? Então, eu vou pegar esse 1, 8 mais 1, 9. Então, aqui, resultado da multiplicação, 92.